Fala galera, como é que vocês estão? Eu tô bem, graças a Deus. Eu me chamo Ana Paula Araújo. Vim conversar com vocês hoje sobre Mateus 18. O que tem em Mateus 18, Ana? Mateus 18, a gente vê o Senhor falando, né, aquela famosa ilustração, né? Se teu olho te leva a pecar, arranca. Se tua mão te leva a pecar, arranca o teu pé. Porque é melhor entrar no reino dos céus sem uma mão, sem um pé ou sem um olho, do que entrar no inferno, né, com os 2 pés, 2 olhos e ser condenado pela eternidade. Mas ele começa esse capítulo com a pergunta dos apóstolos sobre quem era o maior no reino dos céus. Sei o que é o maior. Quem é o melhor, né? Porque o maior no nosso conceito é o melhor, é o mais inteligente, é o mais capaz, é o mais bonito, é o mais esperto. Mas no céu não é assim, né, cara? Diferente. Os padrões do céu são muito diferentes e o Senhor veio nos ensinar isso quando esteve aqui na Terra conosco em carne. Então ele traz uma criança, né, para o centro ali da conversa e fala assim: quem for como essa criança será o maior. Quem se fizer como essa criança será o maior no reino dos céus. Então, tipo assim, olha o exemplo, né? Eles pensando quem seria mais capaz, mais estudado, mais esperto. E Jesus trazendo uma ilustração de uma criança que é inocente, não tem conhecimento, né? Para essa pessoa que trouxer escândalo para essas crianças, é melhor que ela, né, fosse amarrada no pescoço com uma pedra de moinho, que é uma pedra gigantesca, pesadíssima, e fosse lançada no oceano. Aí logo depois ele começa a falar sobre, né, se teu pé te leva a pecar, se tua mão, teu olho te leva a pecar. Então existe um contexto dentro dessa mensagem, né, de cortar o pé e a mão, tudo mais, que não é literal, né, a gente sabe, é uma ilustração para partes, coisas na nossa vida que precisam ser retiradas se aquilo nos leva a pecar, nos distancia do Senhor. E aqui ele está trazendo a consequência não só individual, né, do pecado na nossa vida, mas também de trazer escândalo a crianças, realmente crianças, ou pessoas novas na fé, fracas na fé, que podem ser enfraquecidas e desviadas do Senhor por causa de um mau testemunho, por causa de um escândalo que Jesus fala que vai acontecer. Mas ai daquele por quem o escândalo vem. Então, assim, a gente não tem que cooperar com esse mundo para a miséria dele, né? A nossa vida não tem que servir de exemplo ruim, tem que servir de exemplo bom. Por mais que a gente possa pecar, a nossa carne é tendenciosa ao pecado, mas a gente não pode viver no pecado, afundado no pecado, né? A gente precisa deixar Deus conduzir, trabalhar na nossa vida, para que a gente tenha uma vida o máximo possível, né, de obediência a Ele. E que não sejamos nós aqueles que trazem esse escândalo, né? Vai acontecer? Vai, mas não é porque vai acontecer que você tem que ser, né, o pivô ali da situação, né? Não é porque o mundo faz, você tem que fazer também, senão você vai ser condenado junto com o mundo. E aí Jesus fala, né, se teu pé te leva a pecar e tudo mais. E eu pensando sobre essas partes, eu falei, cara, são partes específicas. Ele não fala assim, se alguma coisa da sua vida te leva a pecar, tira, né? Ele traz membros específicos. E um pé, uma mão ou um olho são coisas muito importantes. Como é que você anda sem um pé, né? Ainda mais antigamente, como é que você não tinha nem como botar uma prótese, nada. Como é que você manuseia as coisas com uma mão só? É muito mais difícil, né? Você enxergar com um olho só, a gente sabe que a gente tem 2 olhos e trabalham junto. Então você tirando um, você vai ter uma dificuldade ali de direção, de orientação, porque eles funcionam em cooperação um com o outro. Então quem quer perder um olho? São partes importantes da nossa vida. Mas Jesus está falando, não importa que você tenha que tirar. Se isso te leva a pecar, você precisa tirar da sua vida. Ana, mas até um olho. Quanto mais o emprego, quanto mais um namoro, né, um relacionamento que é ruim ali, que é tóxico, quanto mais amigos, quanto mais ambientes, hobbies, né? Se te leva a pecar, arranca. E não tá falando assim, tira suavemente, arrancar. Arrancar é você pegar, meter a mão e puxar com força, né? É um termo mais agressivo. Então assim, não tem que ficar acariciando, pensando, refletindo, tipo, tem que tirar, tá levando a pecar? Arranca da sua vida, senão vai te prejudicar. E fala ali, né? É melhor entrar no céu faltando um pedaço, né? Isso não vai acontecer, lógico, porque a gente vai ter o corpo. Mesmo quem não tem uma parte do corpo, a gente sabe que vai ser restaurado no céu, então você não vai ficar faltando.
né, mas ele usa analogia ali, do que entrar no inferno com os 2 pés, mas sofrer eternamente. Então, assim, a consequência não é só você perder um pedaço de você, é a condenação eterna, que é a consequência pior que a gente possa imaginar. E pensando sobre essas partes mais profundamente, eu falei, cara, tem significado aí. E eu comecei a observar. Aí eu falei, cara, os pés são lugares onde o que você faz com o pé? Você anda, você vai a locais. Então, locais que você não tem que ir, entendeu? Situações que você não tem que se colocar, porque os seus pés estão te levando. Mas se você não tiver o pé, você não vai pra lá. Então, assim, né, a relação seria mais ou menos essa. Ah, se a tua mão te leva a pecar, por quê? Você está tocando em locais que não deveria, em coisas impuras. Então, arranca a tua mão para que você não toque mais. Os olhos, o que você faz com os olhos? Enxerga. O que você está fazendo ali que ele está te levando a uma condenação? Você está olhando para coisas que não deveria olhar, para lugares que não deveria olhar, coisas impuras. Então, existe um significado também nessas partes que Jesus traz para nós ali. E eu pensei no exemplo, eu vou trazer um exemplo mais específico e um outro mais bíblico, digamos assim. Eu pensei logo na questão da pornografia, né? Que ela é uma coisa que leva à masturbação, né? Que são 2 pecados diferentes, mas eles são muito complementares, geralmente andam de mãos dadas. Primeiro você olha, né? Tipo assim, lógico que você consumir muito, você vai ter muito material guardado na sua mente. Mas a tendência é você estar sempre buscando materiais diferentes para nutrir ali seu vício, né? Então, você olha, você deseja. Você vai até esse lugar, porque você não vai se masturbar ali no meio da sala, né? Na padaria, né? No futebol, na escola. Você precisa de um lugar reservado, então você vai até lá. E chegando lá, você precisa tocar, né? De forma indevida, né? Numa coisa que você pode tocar, que é sua, né? Mas de forma indevida, que não era para acontecer. Então, assim, você vê que tem um passo a passo ali que preenche. Mas o exemplo mais forte, assim, mais comum pra gente, eu lembrei de Eva no jardim, né? Deus disse para eles, né? Não comam dessa árvore, vocês têm todas as árvores do jardim, e eram muitas. Vocês podem comer de todas elas, mas dessa aqui vocês não podem. Só que aí veio a serpente, com aquele papo, aquela conversa mole e tal. Poxa, o que Deus disse? Que ela não pode comer nenhuma árvore? Aí ela, não, é só daquela árvore ali e tal. Então, depois que ela tem essa conversa, Eva olha para ela. A Bíblia fala isso. Olha para aquela árvore e vê que ela é desejável. Então, até então, ela não tinha prestado atenção. Era só uma árvore que não podia, estava lá no cantinho dela. Mas agora ela olha e fala assim, nossa, parece boa, hein? Principalmente por causa da promessa da serpente. Porque se comer, vocês vão ter o conhecimento do bem e do mal. Vocês vão ser melhor, vocês vão ser como Deus, entendeu? E não é o nosso desejo, muitas vezes, é ser parecido, que é aquilo também que Satanás fez, né? Quando ainda era um anjo de luz, ele queria subir e ser semelhante ao Senhor. Ele não queria estar acima de Deus, só queria ser igual. E a gente muitas vezes quer ser igual, quer tomar o lugar de Deus, né, na nossa vida, e a gente se lasca porque não dá pra fazer isso. A gente é ser humano, a gente é criatura e nunca vai ter essa capacidade de gerenciar as coisas como o Senhor. Então ela vê que ela vê que a árvore é desejável, os frutos são desejáveis, que trazem conhecimento, e ela vai lá, ela anda até lá, ela pega, toca no que não era pra comer, se ela não ia comer, para que ela ia tocar. Então ela pega, planta, pega lá o fruto, come. Então você vê, tipo assim, o passo a passo. Ela olhou, ela andou até lá, ela usou os pés dela e ela usou as mãos dela para poder pecar. E trazendo um link lá com o nosso início do escândalo, de não trazer escândalos, não prejudicar os outros, não enfraquecer as pessoas, assim que Eva come o fruto, o que ela faz? Eu não tinha reparado nessa situação. Quando eu fui ler o trecho, vou tentar colocar o versículo aqui, eu não anotei. Ela come e ela dá a fruta para Adão comer também. Então, o pecado, ele não vai só prejudicar a gente.
né? É uma tendência natural a gente compartilhar. A gente vê isso com a questão do uso de drogas, de bebida. É muito difícil ver alguém bebendo sozinho, usando drogas sozinho. É uma coisa que traz certa ali comunhão, digamos assim, né? Para que as pessoas usem aquilo, se prejudiquem em conjunto, né? Todo tipo de pecado tem essa tendência. O pecado não afeta só nós mesmos, afeta as pessoas ao nosso redor. Todos são prejudicados. Como a obediência também a Deus, ela afeta as pessoas ao nosso redor. As pessoas são beneficiadas. Só que a gente precisa escolher aonde a gente vai permanecer, a quem a gente vai nutrir mais, alimentar mais e contagiar, né, as pessoas ao nosso redor com aquilo que a gente está experimentando de Deus ou do inimigo, né? E você pode dizer, Ana, mas ninguém tem nada com a minha vida, eu faço o que eu quiser, eu não mandei ninguém se aborrecer e ser prejudicado, mas é natural, entendeu? A gente vai trazer, mesmo que você viva sozinho, isolado, você vai estar morando em alguma casa, mesmo que seja na rua, você vai estar em contato com pessoas, com outras pessoas na rua, e não tem como. Vai haver esse contágio, né? Tanto pro bem quanto pro mal. E vai haver consequências. Porque você prejudicar a si mesmo é ruim, mas você prejudicar os outros, pior ainda, né? Jesus está falando isso nesse capítulo. Então que a gente possa deixar Deus conduzir a nossa vida e Ele nos levar para um lugar de obediência e fidelidade a Ele, para que Ele seja glorificado, seja conhecido e a gente possa receber o galardão pela nossa vida, pelo nosso caminhar com Ele, né, pela nossa obediência a Ele, não as consequências de pecados que vão trazer prejuízo para nós, para nosso corpo, para nossa alma e para as pessoas ao nosso redor. Então que a gente possa ser diligente, obediente a Deus e amá-lo acima de tudo, porque Ele vai fazer com que essa transformação ocorra dentro de nós, vai fazer com que todas as coisas cooperem para o nosso bem e que a gente experimente tudo dele, né? Não coisas materiais exatamente, pode ser também, mas não é só isso. Você é tão pouco diante do que Ele pode ser para nós, na nossa alma, quanto a gente pode se nutrir dele, que não se compara. Não se compara, é como se fossem migalhas. Experimentar a presença dele é sempre muito maior e melhor pra gente. Então, né, finalizando aqui, se a tua mão, teu pé ou teu olho te leva a pecar, arranca. Porque é melhor entrar no céu sem essas coisas. É melhor entrar no céu sem esse hobby, sem esse relacionamento, sem essa situação aí que te prejudica, do que ir pro inferno, né? Lá, você pode estar lá, entrar lá, faltando nada, né? Mas você vai ser condenado e você vai ser atormentado pela eternidade. E não é isso que Deus quer, não é isso que Ele deseja para você. Então deixa Ele conduzir a sua vida, te tratar, te curar, te libertar. Não importa a situação, não importa o pecado que você tenha cometido, Deus pode te perdoar e pode transformar a sua vida e pode transformar a sua história também, tá bom? Deus abençoe, gente. Até a próxima. Fiquem com Deus.